Conversa com meu povo. Ela chegou na nossa frente. A igreja reza aquilo que aprende e aprende com aquilo que reza. Assim acontece com o ano litúrgico, no qual percorremos os mistérios de nossa fé, acompanhando a história da salvação, para penetrarmos no mistério pascal de morte, ressurreição, ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Entretanto, também as pessoas que se envolveram no mistério da fé são lembradas no ano litúrgico, começando pela Virgem Maria. Sua participação no mistério de Cristo começou com a livre escolha daquela que viria a ser a mãe do Verbo de Deus encarnado. Passou pelas realidades do nascimento, vida em Nazaré, Caná, discipulato, cruz e ressurreição e o Pentecostes. Quando Maria se preparou unida à primeira comunidade cristã. Presente à comunidade primitiva, a tradição nos indica sua vida em Éfeso. Outros dados a mostram em Jerusalém, até chegar à participação no mistério da morte, delicadamente chamada de dormição de Nossa Senhora. Como foi por graça preservada do pecado, em previsão dos méritos de Cristo, desde os albores da vida da Igreja, cresceu a convicção de sua assunção ao céu em corpo e alma, não vindo o seu corpo a se corromper. O dogma da Assunção foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, com a Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, e lá diz o Papa, nas homilias e orações, para o povo na festa da Assunção da Mãe de Deus, santos padres e grandes doutores dela falaram como se de uma festa já conhecida e aceita. Com a maior clareza a expuseram, apresentaram seu sentido e conteúdo com profundas razões, colocando especialmente em plena luz o que esta festa tem em vista. Não apenas que o corpo morto da Santa Virgem Maria não sofrera corrupção, mas ainda o triunfo que ela alcançou sobre a morte e a sua glorificação celeste, a exemplo de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. São João Damasceno, entre todos, o mais notável pregoeiro desta verdade da tradição, comparando a Assunção em corpo e alma da Mãe de Deus com seus outros dons e privilégios, declarou com vigorosa eloquência: convinha que aquela que guardara ilesa a virgindade no parto conservasse seu corpo, mesmo depois da morte, imune de toda a corrupção. Convinha que aquela que trouxera no seio o Criador como criancinha fosse morar nos tabernáculos divinos. Convinha que a esposa desposada pelo Pai habitasse na câmara nupcial dos céus. Convinha que, tendo demorado o olhar em seu Filho na cruz e recebido no peito a espada da dor, ausente no parto, o contemplasse assentado junto do Pai. Convinha que a Mãe de Deus possuísse tudo o que pertence ao Filho e fosse venerada por toda a criatura como mãe e serva de Deus. Os dogmas da fé não são fruto de decisões voluntaristas dos sucessores de Pedro, mas resultado de uma experiência profunda e arraigada da fé no meio do povo de Deus, amadurecida no decorrer dos séculos.
É bonito saber que os papas proclamam o que o Espírito Santo já revelou ao conjunto dos fiéis, que, por sinal, não pode errar em matéria de fé. Assim foi com a Assunção de Nossa Senhora. E como acontece com tudo que a Igreja professa e celebra, esta verdade da fé é carregada de lições. Assunção quer dizer que Maria foi assumida, elevada e levada ao céu. Jesus subiu ao céu por ascensão, por ser Deus. Maria foi conduzida pelos méritos de Cristo, tendo chegado à nossa frente para ser sinal seguro de esperança, pois todos temos a eternidade como ponto de chegada. Esta é uma primeira lição. Fomos destinados à eternidade e não feitos para rastejar. A plenitude existe e caminhamos para alcançá-la. O que existe, o que exige um olhar mais amplo e um horizonte mais alto, a fim de não nos acostumarmos com as dificuldades do dia a dia ou nos imaginarmos demasiado pesados para a felicidade completa. Ela já existe aqui, será plena junto com Deus. Saber que Maria já chegou traz consigo uma certeza de que temos uma mãe no céu, o que não é pouca coisa. Afinal, não passa um dia em que o cristão deixe de dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E ela reza por nós, acompanhando nossa fadigosa peregrinação terrena com o coração de mãe, cheia de ternura e de desvelo. Se o céu já acolheu o corpo e uma alma de uma criatura como Maria, é bom olhar ao redor, mais uma lição, valorizar todas as realidades humanas. Cristão que se preze reconhece a importância das criaturas postas pelo Senhor à nossa disposição. Não joga fora a oportunidade de um sorriso, as mãos que se abrem para a partilha, as alegrias mais simples da convivência humana. Olha para a natureza e se empenha em cuidar do meio ambiente. Vale para ele varrer uma casa, plantar uma árvore, recolher o lixo, respeitar o trânsito. Mais do que isso, o cristão abre os olhos para as situações humanas que existem em torno de si, para edificar na partilha e na caridade um mundo diferente, que ele sabe ser possível e urgente. Entretanto, como é costume em nosso país, a festa da Assunção põe em relevo uma vocação tipicamente mariana, a vida religiosa, cuja missão é plantar os valores do Evangelho e da eternidade em nosso tempo. Os religiosos e as religiosas têm a responsabilidade de alertar a Igreja e os cristãos para a precariedade existente em muitas escolhas das pessoas, iludidas pelo consumo, pelos prazeres enganosos, a falta da fraternidade, o engano dos projetos falazes que a nada conduzem. Desejamos agradecer a tantos irmãos, sacerdotes ou não, e a tantas irmãs religiosas na vida consagrada, pelo testemunho profético que oferecem à Igreja. Ao mesmo tempo, desejamos que sua presença atraia poderosamente muitos jovens, rapazes e moças à vocação da radicalidade evangélica. Olhando para estas pessoas consagradas,
nossa juventude, feita para grandes ideais, saiba reconhecê-los presentes em homens e mulheres bem concretos, dedicados ao serviço de Jesus Cristo, nos ambientes mais pobres e desafiadores, assim como na educação e no fermento pastoral de tantas comunidades. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, para quem me acompanha cedinho, no dia de sábado, ainda vale o convite. Hoje nós temos o nosso Festival Vocacional da Arquidiocese de Belém, que acontece no Centro de Cultura a partir das 8 horas. Às 4 horas da tarde eu celebrarei a Santa Missa e à noite tem um show muito bonito, muito bem preparado, que vai ser motivo de alegria e de evangelização. Toda a nossa juventude está convidada. Um grande abraço para todos os jovens, rapazes e moças que querem participar conosco. Hoje à noite, um abraço para a Paróquia de Santa Luzia do Bom Futuro, onde eu celebro a Santa Missa com as crismas. Deus abençoe a todos que recebem esse sacramento hoje. E amanhã, às 19 horas, haverá a missa de dedicação da igreja e do altar da Paróquia São Pio X. Ali mesmo, nesse conjunto que envolve também o Centro de Cultura. Um abraço, Padre Cleito, um abraço a todos aqueles que estão empenhados em preparar esta bonita e significativa cerimônia. Perguntas que as pessoas nos mandaram. Dom Alberto, o casal que não recebeu o sacramento do matrimônio pode servir em pastorais em movimentos? Pode. Eu acho que existe um princípio muito bonito, a verdade, a sinceridade e a clareza. Existem pessoas que estão, quem sabe, em segunda união ou que ainda não receberam o sacramento e tantos podem recebê-lo, mas estão participando e participando com serenidade, mas com verdade, não fazendo aquilo que não é possível para eles. Eu faço uma comparação, é igual numa família. Se alguém tem que se limitar em algumas coisas na alimentação, não deixa de ser da família. Se alguém na igreja, por causa de uma circunstância, ainda não está na plenitude da vivência sacramental, pode participar daquilo que é possível e deve participar, sem dúvida alguma. Maria de Nazaré Pereira Barbosa, de Belém. Existe a simbologia do número 7 na Bíblia? O senhor pode falar sobre esse número? O número 7 indica perfeição. 7 vezes, perdoar 7 vezes, 70 vezes 7, quer dizer, indica a perfeição, a plenitude. 7 dias da criação do mundo. Então, todas essas coisas, muitas vezes o número 7, ele é usado como símbolo de perfeição. É esse significado que é usado na Bíblia. Depois, na igreja, nós temos os 7 sacramentos, nascidos do próprio Cristo, temos os 7 dons do Espírito Santo, tudo que indica a perfeição, a Bíblia utiliza e a igreja também como símbolo, mas não é um número mágico não, viu? É só um símbolo. Mônica Prestes Azevedo, de Belém. O dilúvio e a arca de Noé são fatos acontecidos. Como entender essa história? Bom, veja só. Nós temos que ver que a Bíblia não foi escrita como um livro de atas, né? Agora começou a chover, vou anotar aqui, até porque não havia esse costume. Todas as narrativas foram feitas muito tempo depois, a partir da chamada tradição oral que ia passando. Existe muita gente que diz assim, vamos procurar a arca de Noé, onde é que ficou essa arca? E aí vem os filmes, vem a arte, vem não sei quanta coisa. Muitas narrativas bíblicas são feitas dessa forma,
a partir da experiência posterior, da experiência religiosa, não é? Estudos mostram que houve sim um grande dilúvio, uma grande enchente num determinado período. Então, é bem possível que tenha sido feita esta realidade, tenha acontecido essa realidade. O importante é a narrativa histórica, religiosa, teológica, que mostra que a humanidade andava muito mal e que essa figura, Noé, com a sua família, todos eles representaram a recuperação da humanidade pela graça de Deus. E depois, na igreja, a Arca de Noé e o dilúvio são figuras do batismo, né? Da gente começar de novo, renascer outra vez. Maria Estela Aguiar, a igreja ainda pensa na ordenação de mulheres ou de homens casados para o sacerdócio na Amazônia? Foi dada uma resposta muito clara do Papa Francisco. Não vai acontecer ordenação sacerdotal de mulheres. A ordenação de homens casados, o Papa respondeu no sínodo da Amazônia: eu sei que é disciplinar, tanto que o Oriente tem ordenação de homens casados, mas dizia ele, eu não vou mudar esta disciplina. Então essa é a resposta que a igreja dá. Com relação à ordenação de mulheres, o Papa disse com muita clareza, já foi dada uma definição por João Paulo II e não vai haver uma mudança nessa direção. Paulo Henrique Soares, de Belém, todo altar deve ter a relíquia de um santo? Por quê? Veja só, em tempos de perseguição, muitas vezes nas catacumbas romanas, a Santa Missa era celebrada sobre a pedra e debaixo daquela pedra estavam sepultados os mártires. Daí nasceu um costume muito simpático, muito bonito, de colocar as relíquias para dizer, olha, isso que nós estamos fazendo aqui, já tem gente que deu a vida por essa realidade, nós não estamos inventando a missa. Daí o costume de colocar relíquias dos santos nos altares. Neste final de semana, eu faço a dedicação do altar e da igreja de São Pio X, e ali é colocada também uma relíquia de São Pio X neste altar. Então, é um costume bonito da igreja. Ah, mas se não tiver relíquia, não pode dedicar o altar? Pode. Não é uma coisa essencial, mas é um sinal muito importante, muito expressivo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.